e vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Então, eu vou começar explicando como a gente consegue resolver o problema de classificação usando abordagens diferentes. Antes de começar, aliás, antes de mencionar isso, deixa eu retomar um pouco a discussão que nós tivemos na aula passada, a conexão que é a conexão de aprendizado, desculpa, com a menção, né, o ponto de vista do que é fazer reconhecimento de padrões. Eu estava discutindo, o exemplo que eu ia mostrar agora é um reconhecimento de figuras geométricas. Vamos supor que algum dos grupos de vocês aí escolheram, então, alguns objetos para fazer, para resolver o EP. Imagine, então, que vocês escolheram, sei lá, garfo, celular, desenhasse um celular, e bola, por exemplo, sei lá, algum tipo de bola. Bom, nós discutimos várias terminologias lá no começo do curso, dizendo que esses objetos aqui, eles definem classes de objetos, e que, no final, a gente quer reconhecer. Bom, conceitualmente, a gente pode imaginar o seguinte, nesse setup que a gente está montando do problema de reconhecimento de padrões, se você pensar e definir como o universo todos os possíveis objetos que existem, que podem ser reconhecidos, nesse caso nosso, nós dividimos o universo em 3 classes. Tá? Conceitualmente, é isso que a gente fez. Então, tem uma classe garfo, tem uma classe celular e tem uma classe bola. Tá bem? Então, a primeira coisa para resolver um problema de classificação, de reconhecimento de padrões, é entender que quando a gente está adotando essas abordagens, é necessário a gente definir quem são as classes de interesse, e isso já é uma dica profissional para quando vocês forem aplicar e quem vocês for trabalhar profissionalmente com isso. A gente tem que definir as classes de interesse e elas definem tudo que nos interessa no problema. O que significa isso? Significa que quando a gente define essas classes de interesse, o nosso universo está dividido em 3 classes. Por isso que a área é chamada de classificação de padrões, Pattern Classification, ou reconhecimento de padrões, Pattern Recognition. São nomes que vêm desde a década de 50, 60, para especificar como a gente está definindo isso daí. Então, essa questão de classes é uma questão super importante e desde o começo do curso e mais na última aula, a gente discutiu algumas coisas que derivam dessa definição. Então, a questão de amostras da classe, a questão de características das amostras e assim por diante. Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que é algo extremamente importante. Existe uma coisa que está subentendido aqui, embora a gente não explore explicitamente em geral, pode ser falado de vez em quando, é que existem algumas características, no caso de visão computacional, características visuais, que definem os objetos de cada classe, tá certo? É por isso que eu consigo distinguir o que é um garfo, de um celular e de uma bola. E existem essas características aí que distinguem esses objetos e, no fundo, a gente tenta aprender quem são essas características. Essa parte de aprendizado para criar uma classificação tem 2 abordagens básicas. A gente pode fazer uma definição por regras. Quando a gente souber as regras, ou então a gente pode fazer algo por aprendizado.
E é isso que eu vou tentar salientar para vocês, criando um exemplo simples e mostrando como essas duas abordagens aqui, elas podem ser usadas. Então, vamos voltar lá para o nosso... Tem alguém com o microfone aberto aí, e está respirando. Ainda bem. Então, vamos supor que a gente está querendo criar um classificador de padrões, então, um reconhecedor, e que nós vamos reconhecer dois objetos simples aí. A gente quer reconhecer círculos e a gente quer reconhecer quadrados, tá bom? Bom, a questão da abordagem por regras, a gente sabe, a gente aprendeu quando era criança, que acontece o seguinte: os círculos têm perímetro igual a 2πr, onde r é o raio do círculo, e área πr ao quadrado, onde, bom, de novo, r é a área do quadrado, o raio do círculo. Por outro lado, os quadrados, eles têm perímetro 4 vezes o lado, 4 vezes a, onde a é o lado do quadrado, e área a ao quadrado, onde a é a área do quadrado. Tá bom? Bom, de posse dessas regras aqui, que são regras do mundo platônico, do mundo geométrico, o que acontece é o seguinte: nós sabemos que, se eu usar essas duas medidas como sendo características, no sentido que nós discutimos na aula passada, então nós temos os perímetros e nós temos as áreas como sendo os componentes do vetor de características que nós decidimos, que nós definimos na aula passada, beleza? O que acontece com esse espaço de características que nós construímos? Acontece o seguinte: se eu substituir aquelas fórmulas que eu acabei de mostrar aqui, se eu usar essas fórmulas aqui do perímetro e da área, do círculo e do quadrado, olha que bonitinho que vai acontecer. Se eu assumir que o perímetro está associado às abscissas e a área às ordenadas, então, todos os quadrados vão cair aqui nessa parábola, que vocês estão vendo aqui, nesse trecho de parábola aqui. Por outro lado, todos os círculos vão cair nesse trecho de parábola aqui. Então, quem são esses pontos que vocês estão vendo? São simplesmente a aplicação dessas equações, dessas fórmulas, do perímetro e da área, para o caso do círculo e do quadrado, beleza? Isso daqui é uma coisa boa, porque imagina que chegou um objeto que eu não conheço. Tá? Então, chegou um objeto que eu não conheço. E eu quero resolver o problema de classificar esse objeto. Eu quero reconhecer quem é esse objeto. Bom, do jeito que nós montamos a nossa modelagem matemática, a gente já tem um algoritmo para isso. Por quê? Basta eu medir perímetro e área. Aliás, o que você fez foi, você tirou uma foto desse objeto, aplicou as técnicas de processamento de imagem que a gente aprendeu ao longo do curso, e segmentou o objeto, blá, blá, extraiu perímetro e área. Quando você extraiu perímetro e área, aí o que acontece é o seguinte: se esse objeto cair aqui, porque o perímetro dele é, sei lá, 5,1 e a área dele é 1,5, por exemplo, nessa medida que eu estou extraindo aqui, se acontecer isso, eu sei que o objeto é um quadrado. Mas, se eu medir o objeto, porque caiu um novo objeto, desenhado com uma cor diferente, e ele der com perímetro 6 e área 2, blá, 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 aqui, nesse caso, eu sei que o objeto é um círculo. Bom, e o que acontece aqui é o seguinte, gente. Se eu criar um classificador cuja superfície de decisão está aqui no meio, usando alguma técnica que eu queira, então, usando esta superfície de decisão, eu consigo dividir o meu mundo entre quadrados e círculos. Beleza? Então, tá aqui. É uma possível implementação daquelas técnicas que a gente discutiu na aula passada, mas aqui eu não estou usando o conjunto de treinamento, eu não estou usando nada disso.
Simplesmente eu estou usando o fato que eu conheço as fórmulas do perímetro, da área, dos objetos para criar esse meu classificador. Tudo isso é muito bonito, mas o que acontece é o seguinte, né, gente? O mundo não é assim por duas coisas. Em primeiro lugar, os objetos não são perímetros e áreas perfeitos, e a gente não conhece, em geral, as fórmulas de todas as medidas de objetos arbitrários, objetos genéricos, tá certo? Eu sei o perímetro e a área de um círculo, eu não sei o perímetro e a área de uma cadeira. Eu não sei o perímetro e a área de um cachorro. Eu não sei o perímetro e a área de um tumor num pulmão. Não existe isso daí, tá certo? Então, essa abordagem que a gente conhece as fórmulas que definem as medidas e a gente usa as fórmulas que a gente define nas medidas, ela é útil quando a gente conhece essas fórmulas todas, elas se aplicam só em alguns casos particulares. Em geral, não é isso que a gente sabe, desculpa, não é isso que a gente faz, porque a gente não conhece as fórmulas. Então, imagina que nesse caso eu não soubesse a fórmula do perímetro e a fórmula da área dos quadrados e das circunferências. Qual é uma técnica de aprendizado baseado em dados para resolver esse problema? Então, a gente vai fazer da seguinte coisa. Para resolver esse problema, agora o que a gente vai fazer é, eu vou formar um conjunto de treinamento, como a gente já discutiu. Então, significa que eu vou conseguir um conjunto de bolinhas para formar o meu conjunto de treinamento e vou conseguir um conjunto de quadradinhos para formar o meu conjunto de treinamento. E vou tirar fotos, por exemplo, fazendo como vocês fizeram no EP1. Aqui existe um aspecto importante quando a gente está formando isso, e a gente já discutiu, mas eu vou salientar, que é o seguinte: vocês foram lá e separaram as bolinhas, vocês foram lá e separaram os quadradinhos, porque vocês sabem reconhecer o que é uma bolinha, vocês sabem reconhecer o que é um quadradinho. Então, vocês abordaram esse problema usando o que a gente chama de aprendizado, ou estão começando um aprendizado supervisionado. E vocês têm um Supervised Training Set, um conjunto de dados supervisionado, que é o que permitiu vocês construírem, porque vocês sabiam o que é um garfo, o que é uma faca, o que é um chinelo, o que é um canudo, assim por diante. Aí vocês formaram esses conjuntos aqui, que a gente está supondo vocês não sabem a área e o perímetro desses caras. Mas existem algoritmos que sabem medir perímetro e área independente da fórmula disso. Aliás, a gente aprendeu isso, né? Basta eu segmentar essa imagem, se eu contar quantos pixels tem na borda do objeto, se eu fizer edge detection, por exemplo, usando um dos algoritmos que a gente discutiu, e contar quantos perímetros tem na borda do objeto, eu consigo estimar quem é o perímetro do objeto. Por outro lado, se eu contar quantos pixels tem na região inteira do objeto, quando eu segmentei o objeto, eu sei estimar quem é a área do objeto. Aí o que acontece agora é o seguinte: quando nós fizermos isso, se nós plotarmos o feature space, que é o que vocês estão vendo aqui, quando vocês plotarem o feature space vai ter essa cara que vocês estão vendo. O que acontece? Os quadradinhos vão cair aqui e as bolinhas vão cair aqui. Por quê? Porque o mundo platônico diz isso. A fórmula, independente de eu conhecer ou não o perímetro e a área dos círculos, eu sei que na hora que eu meço perímetro e área, eles caem desse jeito aqui. Então, o que acontece é o seguinte: a abordagem de fazer aprendizado supervisionado com base nesse conjunto de treinamento, ele define as medidas que nós queremos extrair, independente da gente conhecer fórmulas para essas medidas ou não, a gente tem que conhecer algoritmo que consiga medir essas coisas. E ao fazer isso daí, a formação do espaço de características, do feature space, define em si a separação das diferentes classes. E o que os algoritmos de aprendizado fazem? Os algoritmos de aprendizado aprendem as superfícies de decisão, que é o que vocês estão vendo aqui no meio. Ops, peraí que eu desenhei meu mouse. Os algoritmos de aprendizado
vão lá e usam o conjunto de treinamento para aprender essa superfície de decisão que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Vejam que, desse jeito, nós aprendemos isso sem nunca ter usado fórmula nenhuma explícita de medir qualquer coisa. Bom, beleza. Agora vamos dar um passo a mais nessa modelagem. O que acontece aqui é o seguinte, nós fizemos aprendizado extraindo medidas que foram obtidas a partir do conjunto de treinamento. Essas medidas, como vocês estão vendo aqui, nesse caso aqui, elas não geraram aquelas quádricas perfeitas, aquelas parábolas perfeitas. Vocês estão vendo que esses objetos eles estão todos cheios de algo como se fosse uma pequena variação, como se fosse um ruído. Por que acontece isso, gente? Simplesmente porque a realidade é que não existem quadrados perfeitos e não existem círculos perfeitos na natureza. Não dá para você tirar foto de uma bola e dizer que vai ser um círculo perfeito aquilo lá. Esse fato faz com que essas medidas sejam medidas que têm variação, que podem ter variação de duas naturezas. Ou de natureza de imprecisão da medida, e essa imprecisão pode estar envolvida mesmo nos algoritmos de processamento de imagens, de segmentação e tudo mais. E, além disso, pode ser que algumas medidas tenham natureza aleatória. Isso pode acontecer também. A própria natureza da medida tem um quê de aleatoriedade. Quando a gente está fazendo uma medida, então a gente está extraindo uma medida e nós estamos assumindo que nós não temos um controle determinístico sobre o resultado dessa medida. Bom, uma abordagem matemática que é bem adaptada, que é naturalmente adotada em situações assim, na verdade, nós definimos a medida como uma variável aleatória. O que é uma variável aleatória? Uma variável aleatória é uma variável que representa a saída de um experimento aleatório. Por exemplo, se eu jogar um dado e representar a saída do experimento aleatório como sendo o número que saiu no dado, nesse caso aí eu não tenho controle, eu estou assumindo que eu não tenho um controle determinístico sobre jogar o dado, então o experimento em si tem uma natureza aleatória e eu represento a saída desse experimento como sendo uma variável aleatória. Isso que eu acabei de contar para vocês mostra a conexão de tudo que nós montamos, de toda essa abordagem para fazer reconhecimento de padrões, com estatística. Porque, na verdade, nós assumimos, então, que existem variáveis aleatórias que representam as diferentes medidas do nosso interesse. Essas variáveis aleatórias têm distribuições de probabilidade. Portanto, o que a gente faz é assumir que esse espaço de características, na verdade, é um espaço que está definido a partir de vetores aleatórios, que são vetores que organizam variáveis aleatórias, associadas às diferentes características, e as densidades de probabilidades dessas coisas todas. Tá bom? Então, essa é a conexão que existe, que mostra por que a abordagem estatística ela é fundamental para qualquer algoritmo, qualquer modelo, qualquer abordagem que a gente queira assumir para resolver o problema de reconhecimento de padrões de aprendizado. E justamente o curso de aprendizado que eu contei para vocês, ele se baseia, aliás, ele começa setando isso, na verdade, adotando um esquema, um framework bayesiano, é o jeito que a gente ensina aqui no IME, para explicar como construir essas funções de densidade de probabilidade que definem as diferentes classes. A gente usa a regra de Bayes para isso e todo o resto vai sendo construído a partir desse setup. Tá bom? Então, eu quis contar isso para vocês, para fazer, porque na aula passada não deu tempo, e ficou faltando eu mostrar essas conexões todas com essa questão do experimento aleatório e da adoção dessa modelagem de vetores aleatórios com suas distribuições de probabilidade associadas às diferentes classes. Deixa eu resumir alguns conceitos que nós estudamos, então, desde o começo do curso, mas que eu salientei bastante na aula passada e nesta.
Então, a gente tem o conceito de características, que são as medidas que a gente extrai dos diferentes objetos. Existe o conceito de espaço de características, que é o espaço definido pelo vetor das características. Nós obtemos amostras a partir de objetos das diferentes classes que nós estamos interessados em reconhecer. Ao formar essas amostras, nós temos um conjunto de treinamento. Esse conjunto de treinamento serve para a parte de aprendizado, de teste, de validação e assim por diante. E nós discutimos duas abordagens que são bastante exploradas, que é a questão de aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. A questão de aprendizado supervisionado, nós assumimos que existe um oráculo, né? Existe um supervisor fora do nosso sistema que separa e atribui classes às diferentes amostras. Quando isso não está disponível, não é possível, aí a gente adota uma abordagem de aprendizado não supervisionado. Essa lista aqui agora cresce mais, tá bom, gente? Tem técnicas, por exemplo, por reforço, tem técnicas semi-supervisionadas e assim por diante, mas essas duas aqui são as mais exploradas, pelo menos nesse curso, quando a gente começa a falar didaticamente do problema de classificação de padrões. Muito bem. Aí, deixa eu conectar o que nós conversamos agora com uma outra situação. Imagina, aqui está falando pessoas normais ou doentes, mas imagina, vamos escrever, continuar no mesmo exemplo que a gente estava. Imagina que a gente está fazendo o reconhecimento de outro objeto aqui, tá bom? Por exemplo, a gente está fazendo reconhecimento de garfo e de celular. Se nós tivermos... aqui o garfo não ficou bom porque ele ficou com o mesmo símbolo do psi. Vamos fazer outro objeto aqui. Vamos fazer garfo e... Desculpa, celular e chinelo. Pronto. Chinelo. Aí o que acontece é o seguinte. Imagina, então, que eu obtive, nesse espaço de características, 3 celulares, 3 chinelos. A gente já discutiu a questão do aprendizado da superfície de decisão, que vocês estão vendo aqui. E uma questão importante, como eu falei para vocês, é que nós assumimos que as medidas que nós extraímos são modeladas por variáveis aleatórias, portanto, a gente tem um vetor aleatório associado ao espaço de características definido. Como ele é um vetor aleatório, a gente tem que assumir, junto com uma variável aleatória, com um vetor aleatório, quem é a função de distribuição, qual é a distribuição dessas variáveis aleatórias, desses vetores aleatórios, para as diferentes classes. Vamos assumir que eu tenho distribuições normais, para simplificar a minha conversa aqui, tá bom? Se eu tiver distribuições normais, então eu vou supor que a minha classe dos celulares segue uma distribuição normal que vocês estão vendo representada nessa elipse aqui, como se fosse uma curva de nível, e a minha distribuição dos chinelos também segue uma outra distribuição de probabilidade que vocês estão vendo associada a essa outra classe aqui. Se nós visualizarmos essas duas distribuições, aqui eu estou falando no caso 2D, então a gente pode imaginar que acontece o seguinte, olha que bonitinho. Supondo que eu tenho, então, a distribuição aqui dos celulares e aqui dos chinelos. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, é a distribuição normal associada à classe dos chinelos. E vocês estão vendo aqui nessa outra cor, deixa eu botar numa outra cor. A distribuição associada à classe dos celulares. Nessa abordagem de reconhecimento de padrões, em que a gente faz modelagem usando a regra de Bayes, né, que vocês estão vendo a regra de Bayes representada, o que a gente assume? A coisa mais simples de assumir, que é o que a gente chama de regra de Bayes, é simplesmente dizer que qual é a classe que eu vou assumir se eu medir um objeto. Por exemplo, entrou um objeto qualquer no meu sistema. Eu quero descobrir a que classe ele pertence.
Imagina que esse objeto, quando eu medir a área e perímetro dele, ele caiu aqui, ó, nesse ponto azul. Neste ponto azul, a probabilidade, nesse caso a probabilidade condicional, né, de ser celular, que está aqui, é maior do que a probabilidade de ser chinelo, porque a distribuição do chinelo, se você pensar o que está acontecendo aqui no 2D, se eu desenhar, ela caiu aqui, ó, e ela vem para baixo aqui, tá certo? Enquanto que a probabilidade de ser celular, vocês estão vendo que ela está aqui para cima. Então, como a probabilidade de ser chinelo, vamos colocar a probabilidade de ser chinelo, é menor que a probabilidade de ser celular, é o que vocês estão vendo aqui, tá certo? Ela é maior do que a de chinelo, então a gente vai lá e diz que esse objeto pertence à classe dos celulares, tá bom? Então, essa é a conexão que mostra como todo ferramental de estatística pode ser usado para a gente resolver esses problemas de reconhecimento de padrões nesse setup que eu contei para vocês, que é o setup de extrair medidas, assumir distribuição de probabilidades, estimar os parâmetros dessas distribuições e assim por diante. Beleza? Era isso que eu queria contar para vocês. Como eu falei para vocês... Como eu falei para vocês, o curso de aprendizado de máquina, ele justamente começa aqui, ele começa explicando aonde entra a regra de Bayes, onde entra essa modelagem para classificação usando a fórmula de Bayes e tudo mais. Então, aqui a gente está arranhando que é alguma da primeira ou a segunda aula do curso de aprendizado. Eu espero que muitos de vocês se interessem em fazer, que é a partir daqui que ele cresce. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Eu vou interromper por aqui meu compartilhamento.